Abraão, o escolhido de Deus. E se a história de Abraão não for apenas sobre fé? E se a escolha dele envolver segredos antigos, alianças misteriosas e um chamado que veio do alto? Hoje vamos explorar as origens enigmáticas do homem que foi chamado pai de multidões e o que ele descobriu mudou o rumo da humanidade. Quem era Abraão? Antes de se tornar o patriarca de 3 grandes religiões, Abraão era apenas Abrão, um homem comum da cidade de Ur dos Caldeus, localizada na antiga Mesopotâmia, atual Iraque. Ur não era um vilarejo qualquer, era um dos centros mais avançados da época, repleto de templos, zigurates e cultos dedicados aos deuses sumérios, como Nana, o deus da lua. O curioso é, Abraão cresceu neste ambiente politeísta. Sua família participava dessa prática, cercada por rituais e divindades que controlavam o destino dos homens. Então, por que Deus o escolheu? Um homem vindo do berço da idolatria, de uma cultura dominada por mitos e deuses antigos. O mistério começa aí, o chamado que rompeu o véu. Aos 75 anos, Abraão recebe uma mensagem enigmática: sai da tua terra, do meio dos seus parentes e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. Mas quem falou com ele? A tradição diz que foi Deus. Porém, há estudiosos e teóricos que levantam outra hipótese. E se Abraão teve um encontro direto com uma entidade superior? Algo que os antigos chamavam de El Shaddai, o Deus das alturas, o Deus invisível, diferente dos deuses comuns daquela época. Abraão então rompe com tudo, deixa para trás sua terra, sua cultura e os deuses antigos. Mas por quê? O que ele viu e ouviu foi tão impactante que o fez abandonar tudo. Alguns textos antigos sugerem que Abraão teve visões, outros que ele ouviu uma voz que vinha dos céus, ou até que anjos ou seres de luz o visitaram. O que é certo é que, a partir dali, Abraão se tornou o protagonista de um plano divino que mudaria o curso da história. Por que ele foi escolhido? Entretanto, povos e líderes poderosos, por que Deus escolheria um homem comum, já idoso e aparentemente sem exércitos ou riquezas extraordinárias? A resposta pode estar em 3 fatores: fé inabalável, mesmo sem provas tangíveis; coragem para romper com a tradição; disposição para ir além dos limites conhecidos. Abraão foi o primeiro a acreditar em algo invisível, um Deus único, enquanto o mundo ao seu redor venerava as estátuas, astros e templos materiais. Mas existe uma teoria ainda mais instigante. Alguns pesquisadores de textos antigos sugerem que Abraão carregava uma linhagem especial, uma herança ancestral, conectada às antigas civilizações suméricas, talvez até os chamados deuses astronautas, de teorias alternativas. Seria Abraão o último elo entre a humanidade e o conhecimento esquecido oculto desde o início dos tempos? E seu chamado que ele recebeu foi mais do que espiritual, mas também uma convocação para restaurar algo que estava perdido: as promessas e o enigma. Deus faz promessas grandiosas a Abraão: ser pai de uma grande nação, ter uma descendência tão numerosa quanto as estrelas, possuir uma terra prometida. Mas por trás destas palavras existe um enigma. Abraão, já velho, sem filhos legítimos, encara uma promessa impossível e, mesmo assim, acredita. Essa fé incondicional não apenas o transforma no patriarca dos hebreus, mas também do ancestral de árabes e espiritualmente de cristão. O que poucos mencionam é que a trajetória de Abraão é repleta de sinais místicos: encontro com seres celestiais, sonhos proféticos sobre o futuro das nações, aliança selada com rituais enigmáticos,
como o sacrifício de animais partidos e a visão de tochas flutuantes. São eventos que ultrapassam o racional e apontam para algo muito maior que a simples narrativa de um homem e a sua fé. Abraão não foi escolhido apenas por ser bom ou obediente, ele foi escolhido porque estava disposto a ouvir o invisível e a romper com o sistema, e a carregar um legado cósmico que atravessaria os séculos. Ele foi escolhido porque estava disposto a ouvir o invisível, a romper com o sistema e a carregar um legado cósmico que atravessaria os séculos. Mas se tudo isso esconder uma verdade ainda mais profunda, e se Abraão soubesse de segredos antigos, de conhecimentos que as civilizações modernas preferiram enterrar? E se a promessa da terra e da descendência for apenas o início de algo maior, que ainda não foi revelado? A resposta pode estar perdida, escondidas nas areias do deserto, ou quem sabe, bem debaixo dos nossos pés. Gostou? Compartilhe, se inscreva no canal História da Verdade.